Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu tributo a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração por mais essa oportunidade. E você abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 46. Algumas semanas atrás, o pastor pregava sobre a grandeza do nosso Deus, e Deus colocou esse texto em meu coração, e eu falei, mas eu não tenho nada marcado para pregar esses dias. E Deus usou o irmão Ronaldo para nos convidar, para ministrar, e o Senhor confirmou essa palavra ao meu coração. Então eu sei que Deus tem algo para falar conosco nessa noite. Obrigado, pastor, pela confiança, pela oportunidade. Obrigado, irmão Ronaldo, pelo convite. Nós leremos o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E eu digo amém, e você sente, glorificando e exaltando o nome santo do nosso Deus. Meus irmãos, o livro de Salmos, na minha análise pequena, é um dos livros mais sublimes do Antigo Testamento. Nós precisamos entender que todo judeu, quando vai ler os textos do Antigo Testamento, ele divide, pelo menos, esses textos em 3 colunas. A primeira coluna da divisão é a Torá, que todos nós conhecemos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. A segunda coluna eles chamam de Nevim, que é a coluna dos livros proféticos, o que hoje nós subdividimos em profetas maiores e menores. O povo judeu, quando olha para o texto, ele só divide em profetas. Então, são a segunda coluna. A terceira coluna que esse povo, ao analisar os textos do Antigo Testamento, eles vão chamar de Ketuvim. E que são os textos Ketuvins? São os textos poéticos, são os livros de cantares, provérbios e salmos. O livro de Salmos, no original, ele é chamado de Terrilim. Terrilim significa louvor, adoração. E se você, nós, nessa noite, nos debruçarmos a estudar esses textos que os salmistas escreveu e deixou para nós na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar tesouros valiosíssimos para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Mas ao lermos o livro de Salmos, nós precisamos sempre ter em mente que cometemos alguns erros. Por que, Saulo? Porque Salmos não foi feito para ler. Salmos foi feito para se cantar. Existe uma melodia por trás de cada verso. Existe uma entonação vocal por trás de cada palavra. Existe um tom musical por trás de cada salmo, por trás de cada palavra. E salmos são canções, e são canções que nós cantamos em momentos de gratidão, são canções que nós cantamos em momentos de alegria, salmos são canções que nós cantamos em momento de dor, são canções que nós cantamos em momentos de adversidade, em momentos que, quem sabe, a vida não está tão bem assim. Salmos são canções que, mesmo em cenários adversos, nós cantamos exaltando e tributando a Deus a nossa adoração. Existe salmos que nós cantamos em meio a lágrimas. Existe salmos que nós cantamos em meio ao dor. Existem salmos que nós cantamos em meio à alegria. E quem sabe alguém aqui nessa noite está se questionando, mas Saulo, como é que eu canto em meio à tristeza? Como é que eu canto na adversidade? Como é que eu canto no meio de um cenário que eu não esperava que acontecesse na minha vida? Como é que eu vou cantar diante de um cenário de guerra? E por mais simples que soe essa palavra ao seu coração, e por mais redundante que possa ser, apenas cante. Faça do seu momento, seja ele de adversidade, seja ele de tristeza, ou seja ele de alegria, uma canção que exalte ao nome do nosso Deus. Quando nós vamos ler o livro de os Salmos de número 46,
nós vamos encontrar algumas peculiaridades nesses salmos. E a primeira delas é que ele está alocado no segundo bloco do livro de Salmos. A título só de curiosidade bíblica, o livro de Salmos ele tem 5 divisões. Ele vai trazer uma divisão, a primeira divisão do Salmo 1 ao 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 ao 150. E dependendo da tradução bíblica que você tem aí agora, se você abrir no Salmo 1, ela vai estar escrita, livro 1, livro 1. E essa subdivisão é que tem nesses salmos inteiro, nesse livro inteiro. Mas o que me chama a atenção nessa divisão do livro de Salmos, é que no Salmo de número 41, no Salmo de número 72, no Salmo de número 89 e no 106, o salmista vai dizer a seguinte expressão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de séculos em séculos, amém. Eu olhei isso e comecei a questionar a Deus. Como que o salmista, que estava cantando uma canção triste anteriormente, que o verso anterior ele estava fugindo das suas guerras, no final de tudo ele vai cantar um texto doxólogo, ele vai cantar uma doxologia, um texto de adoração externada a ti, sendo que ele está fugindo do seu inimigo, sendo que ele está correndo, sendo que ele está num cenário de adversidade. Como que o salmista encontra paz em meio à tribulação? Como que o salmista encontrou paz em meio à guerra, a ponto de escrever: bendito seja o Deus de Israel, pelo século dos séculos, sendo que ele está fugindo, sendo que ele está correndo, sendo que ele está com dor? Qual é o segredo que o salmista encontrou para dizer isso em meio à guerra? Qual é o segredo, Deus, que o salmista encontrou para dizer isso em meio à adversidade? Sabe o que o Espírito disse ao meu coração? O salmista entendeu que independente do momento, eu sou o refúgio dele. Sabe o que Deus disse ao meu coração? O salmista entendeu que independente da adversidade, eu sou a fortaleza e eu sou o socorro deles. O salmista entendeu que diante da adversidade dos problemas, o Deus bendito, Deus de Israel, está com ele em todos os momentos. É o salmista dizendo para nós nessa noite: quando eu estava fugindo, eu lembrava que Deus é o meu refúgio. Quando eu sentia fraco, eu lembrava que Deus é a minha fortaleza. Quando o cenário estava inóspito, quando o cenário estava adverso, quando o cenário estava em meio às dificuldades, eu lembrava que Deus é o meu socorro bem presente na angústia. É o salmista dizendo: Deus estava presente no meio da minha dor, no meio do meu choro, no meio da minha alegria, no meio do meu sorriso. Em todos os momentos da minha vida, Deus não me abandonava por nem um momento. Porque Deus é esse refúgio, Deus é essa fortaleza que nós temos. A segunda peculiaridade que nós encontramos no Salmo de número 46 é que alguns atribuem essa canção ao rei Davi, e é errônea essa expressão. Salmo 46 foi escrito e cantado pelos filhos de Corá. E a terceira peculiaridade desse salmo é que quando nós lemos ele, nós temos uma ideia de um salmista cantando num cenário de paz, num salmista cantando num cenário tranquilo, mas não é bem assim. Salmo 46 foi escrito em meio a momentos turbulentos, em meio de incerteza para o povo de Deus. É um salmo que nós vamos ver a grandeza de Deus, é um salmo que nós vemos a força de Deus, a majestade do nosso Deus. Salmo 46 é conhecido como um salmo de guerra, é conhecido como um salmo que Deus dá inspiração para o seu povo cantar em meio à adversidade. Na hora da guerra tem relatos bíblicos que o povo cantou e Deus deu vitória ao povo de Deus. Mas eu preciso que você entenda que só canta na guerra quem é crente. Só crente, só o exército de Deus canta em meio à guerra. Porque quando nós vamos para a guerra, nós precisamos entender que nós estamos indo para tudo ou nada. E quem está indo para uma guerra sabe que ele está indo e ele pode ferir alguém, mas também ele pode ser ferido. Quem está indo para uma guerra sabe que ele pode abater alguém, mas ele também sabe que pode ser abatido.
abatido. Mas sabe qual é a trajetória da guerra do crente? O crente nunca vai para uma guerra sozinho. Sempre tem o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, que é o nosso socorro presente, indo com o crente para a guerra. Oh glória! É Deus dando estratégia para nós nessa noite, dizendo: você não vai vencer sua guerra com a força do teu braço, você não vai vencer suas guerras com o seu poder aquisitivo, o seu grito forte, por mais alto que seja, não vai vencer a guerra. Deus está mandando estratégia do céu para crente aqui vencer a guerra. Deus tem livramento para crente aqui vencer a guerra. E parece até jargão de pregador, mas não é, porque eu sinto o Espírito Santo tocando a minha alma. Enquanto você adora no culto, Deus entra na sua guerra. Enquanto você estende a sua mão e tributa a sua adoração, o seu louvor aqui, o céu se move para Deus te dar a vitória que você precisa. É em culto como esses que Deus muda a sentença de crente. É em culto como esse que Deus dá estratégia para crente. É em culto como esse que Deus muda o cenário da vida de crente. É enquanto você adora que Deus fecha a boca do leão. É enquanto você adora que Deus coloca o gigante por terra. É enquanto você adora aqui que a fúria do mar se acalma, que o vento para de soprar e Jeová, o general de guerra, te dá vitória do alto céus. Oh glória! Dentre todos os relatos bíblicos que nós poderíamos citar, que mediante a adoração do povo de Deus, o povo venceu uma guerra, o Senhor colocou em meu coração 2 Crônicas capítulo 20. Você conhece o texto? Josafá estava na guerra, e a Bíblia diz que 3 povos vêm contra Josafá. E parece que eu vejo Josafá diante desse cenário de adversidade, de guerra, de impossibilidades, olhando para o cenário e falando: com as forças dos meus braços eu não venço, com o meu exército eu não venço, o meu povo não é tão forte, então eu vou recorrer a quem pode, eu vou buscar a Deus. A Bíblia diz que Josafá vai buscar a orientação de Deus, e a orientação de Deus é a seguinte: Josafá, pega os levitas, pega os cantores, pegue os soldados e vá para a guerra. Quem sabe Josafá, no diálogo com Deus, vai dizer: entendi, Deus. Enquanto os soldados estão guerreando, os levitas vêm atrás cantando para motivar os soldados que estão cansados na guerra. Deus diz: não, Josafá, você entendeu errado. Os levitas vão na frente me adorando, e eu vou batalhando e lutando as suas guerras, e os soldados podem ficar tranquilos, porque nessa beleza, Josafá, vocês não terão que pelejar. Sabe o que eu aprendo? Enquanto nós louvamos, Deus dá estratégia para a guerra e luta as guerras que nós não podemos vencer. Sabe que eu aprendo? Enquanto nós adoramos a Deus, Deus muda o cenário da guerra, e você não precisa fazer nada, porque Ele luta por você. Os estudiosos colaboram e corroboram em dizer que o Salmo 46 foi escrito no episódio de 2 Reis 19, quando Ezequias era rei de Judá. E quem era Ezequias, Saulo? Ezequias é filho de Acaz, e a Bíblia vai nos dar alguns adjetivos, algumas características de Acaz. Quem era Acaz? Ímpio, perverso, desviados dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que Acaz foi tão perverso, tão mau, que ele pega uma cópia de um templo pagão, de um altar pagão, de um Deus pagão, e ele vai fazer essa réplica e colocar no altar de Deus. Era Acaz falando assim: Deus, eu não quero mais te adorar, eu vou adorar a outro Deus. A primeira coisa que Acaz faz é: fecha a porta do templo, manda embora os levitas e os sacerdotes, aqui ninguém canta mais e aqui ninguém prega mais. Fecha a porta da casa de Deus. E no tempo que Acaz ficou no trono, o texto diz que ele fez da casa de Deus um amontoado de entulhos e sujeira. Só que Acaz morre e Ezequias vai começar o seu reinado. Qual é a primeira coisa que Ezequias vai fazer, Saulo? Abre as portas do templo, traz a adoração de volta,
chamem os levitas, chamem os sacerdotes. E quem sabe os levitas e sacerdotes estavam no canto chorando e dizendo: eu até que tinha uma chamada, até que eu cantava bem, até que eu pregava bem, mas já que Acaz chegou e tirou, meu ministério parou. Deus me dá graça para dizer para alguém aqui: volte a cantar, volte a pregar, porque ministério nenhum para. Se foi eu que disse que farei de você alguma coisa na minha obra, você vai ser. Volte a estudar, porque não vai parar, não vai parar. O texto vai dizer que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, como seu pai Davi. A primeira coisa que ele faz é: abre tudo, chamem todos de volta, vamos restaurar a adoração, vamos restaurar o louvor, vamos restaurar a comunhão com Deus. E aí eles começam a limpeza. O texto vai dizer que foram 16 dias de limpeza do templo, 8 dias para jogar fora o entulho, 8 dias para colocar no lugar tudo que estava bagunçado. E ao término do 16º dia, alguém vai chegar a Ezequias e dizer: já está tudo no lugar, o templo já está purificado, todos os utensílios do templo no seu devido lugar. O que nós vamos fazer agora, Ezequias? Ezequias vai dar uma ordem: chamem os levitas, chamem os sacerdotes, mas antes disso, santificai-vos. Nós vamos ter louvor e vamos ter palavra, mas sem santificação, louvor e palavra não causa efeito. Palavra, louvor, santificação, santificação, louvor e palavra. Sabe o que eu aprendo aqui? Para a igreja que tem santificação, louvor e palavra, não tem inferno que prevaleça, não tem ordem de ninguém que faça uma igreja que tem santificação, louvor e palavra parar. Não tem nada que para um crente que tem na boca santificação, que tem na boca adoração e que tem no coração a palavra. Não tem nada e ninguém que para uma igreja que louva, que adora e que busca santificação. Não precisamos de muita coisa, irmão, não precisamos de grandes coisas, de grandes festas, de grande movimento. O que a igreja de hoje precisa é santificação. O que a igreja de hoje precisa é louvor, adoração. O que a igreja de hoje precisa é amor à palavra. Oh, glória a Deus. O reinado de Ezequias começa a prosperar. E quando o reinado começa a prosperar, o inimigo se levanta. E a Bíblia vai dar o nome do inimigo: Senaqueribe, o rei da Síria que decide invadir Judá. Ezequias começou o reinado aos 25 anos de idade. Nesse período, Senaqueribe quer invadir Judá. É o 14º ano do reinado de Ezequias. Ou seja, Ezequias já estava com 39 anos de idade. E a Bíblia vai nos dar exemplos desse homem. E vai dizer que, como Ezequias, não houve nenhum rei antes e nem depois. Não teve tamanho rei como Ezequias, tamanho servo de Deus no reinado como Ezequias. E aí eu lhe faço uma pergunta: por que um homem que a Bíblia dá testemunho que não houve nenhum rei como ele, nem antes e nem depois? Por que um homem que a Bíblia fala que quando ele assumiu o reinado, abriu o templo, tirou a sujeira, santificou o povo, restaurou a adoração, restaurou a palavra? Por que um homem de tamanha envergadura como esse, para o povo de Deus, tem que enfrentar um Senaqueribe na vida? Tem que enfrentar um momento de guerra na vida? Por que isso acontece com a gente às vezes? Sabe? Porque vida cristã não é sinônimo de uma vida tranquila. Vida cristã não é sinônimo de dias sem adversidade. Não é porque o senhor ou a senhora se dedica ao máximo dentro da casa de Deus, não é porque você deixa seus afazeres para cuidar da obra do Senhor, não é porque você vem nas terças, às quintas, faz os ensaios, ora, busca Deus, consagra, jejuma, que você não terá problema na sua vida. Tem momentos na minha e na sua vida que um Senaqueribe
Senaqueribe chega para me afrontar, que um Senaqueribe chega para me amedrontar. Tem momentos na minha e na sua vida que o Senaqueribe vem disfarçado de uma dor, que o Senaqueribe vem disfarçado de um luto. Quem sabe alguém chegou aqui com um diagnóstico desfavorável e está falando assim: Saulo, você está falando comigo, Deus está te usando para falar comigo, porque o meu Senaqueribe é um diagnóstico que eu estou enfrentando, é uma doença, é uma dor, é um luto. E tem alguém aqui nesse templo que entrou por aquelas portas questionando a Deus: Deus, por que me sobreveio isso? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que todas as vezes que eu acho que está andando tudo bem, que a minha vida está indo para frente, eu caio de novo no problema? Parece que eu vivo de ciclo em ciclo, e não é de glória em glória, parece que é de problema em problema. Eu mal saio de um, caio em outro. Saulo, por que isso acontece? Isso é normal, irmãos, na minha e na sua vida. Mas sabe o que me consola? Sabe o que o Espírito Santo de Deus me disse essa tarde? Todas as vezes que um Senaqueribe se levanta na terra, seja ele do tamanho que for, é a oportunidade que o Deus do céu, Criador, vê de realizar um milagre na minha e na sua vida. Nesse período, Ezequias já está reinando há 14 anos, é o 14º ano do seu reinado, e a Síria é a segunda potência, a segunda maior potência militar da época. Senaqueribe ataca todas as cidades fortificadas de Judá e a conquista. No versículo 14 de 2 Reis 18, Ezequias manda um mensageiro até Senaqueribe, e ele vai dizer: me diz, Senaqueribe, o que você quer que eu pagarei, mas por favor, retire o teu exército daqui. Senaqueribe vai pedir nada mais e nada menos de que 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. O cenário é tão desesperador que no versículo 15, Ezequias começa a arrancar toda a prata do templo, e como se não bastasse perder toda a prata do templo, ele começa até tirando o ouro da porta, dos umbrais da porta do templo. Ezequias entrega tudo a Senaqueribe. Sabe o que eu aprendo? Ezequias tentou negociar com o inimigo, e com o inimigo não se negocia, irmão. Com o inimigo diante da guerra, você vai para o tudo ou nada, você vai para cima com tudo, porque não tem negócio com o inimigo. Como se não bastasse toda a riqueza que Ezequias deu a Senaqueribe, Senaqueribe não fica satisfeito, e agora vão subir 3 capitões do exército assírio até Jerusalém, com um grande exército. E o texto vai dizer mais à frente para nós que são 185 mil soldados. É um exército assustador. Como se não bastasse todo esse cenário, Rabsaque, um dos oficiais do exército assírio, vai começar a afrontar o rei Ezequias. E ele vai um pouquinho mais longe, e ele vai afrontar o Deus de Ezequias. E olha o que ele vai dizer: que em quem Ezequias se baseia a sua confiança? No teu Deus, Ezequias? Porventura não existiam deuses nas outras nações que conquistamos? Ezequias, por que você acha que o teu Deus te livrará? Sabe o que Rabsaque não sabia? Que o Deus de Ezequias é o grande eu sou, é o Deus de Moisés. E quando Moisés estava no Horebe perguntando a Deus: Deus, quando eu for falar com Faraó, em nome de quem eu te apresento? Parece que eu vejo Deus conversando com Moisés e dizendo assim: sabe, Moisés, não fala que eu sou Jeová Jiré, porque eu não só sou Deus de providência. Nem fala, Moisés, que eu sou Jeová Nissi, porque eu não só sou a sua bandeira. Nem Jeová Sabaote, porque eu não sou só o Deus dos exércitos. E nem Jeová Rafá, Moisés, porque eu só não sou o Deus que cura. Faz o seguinte, Moisés, diz que eu sou te enviou. Sabe o que é que dizer eu sou? Tornar a ser. Quando Moisés falar a Faraó, o eu sou te enviou, me enviou, ele estava dizendo: o eu sou, aquele que é tudo que o povo dele
dele precisa que ele seja aquele que é cura para quem precisa de cura, aquele que é livramento para quem precisa de livramento, aquele que é salvação para quem precisa de salvação, aquele que é porta aberta para quem precisa de porta aberta. Foi ele quem me enviou. Tem alguém nessa noite precisando conhecer a totalidade da grandeza do eu sou, e ele desceu nessa casa para dizer para alguém: eu sou, chegou aqui, eu cheguei aqui, e estou lhe dizendo, diga o que você precisa, diga o que você precisa que eu seja. Se é cura, recebe a cura, porque a cura está passando no nosso meio. Se é libertação, tem libertação, porque o eu sou libertador está passando em nosso meio. Agora imagina a mente e o coração de Ezequias. Imagina a angústia de um homem desse. A cidade está cercada, Judá sitiada. O histórico de Senaqueribe é de triunfo em todas as suas campanhas militares. E no capítulo 19, no verso 10 de 2 Reis, Ezequias vai receber uma carta. E nessa carta o conteúdo vai dizer assim: o seu Deus em quem você confia lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos. Sabe, Ezequias, não deixe que o seu Deus te engane. Você já ouviu falar daquilo que o rei assírio faz com os países que ele resolveu destruir? Por acaso você pensa que você poderá escapar das minhas mãos? Isso é o conteúdo da carta registrada. Só que diante de um cenário desse, eu aprendo que a atitude que nós tomamos fará toda a diferença. O nosso posicionamento diante de um cenário de adversidade, o nosso posicionamento diante de um cenário de guerra, determinará a canção que nós cantaremos no final dessa batalha. Olha o que Ezequias faz. Quando Ezequias recebeu a carta e leu o conteúdo da carta, ele vai tomar uma atitude e fazer uma oração. E uma das orações mais inteligentes que eu acho no texto bíblico. E Ezequias ora assim: ó Senhor Deus de Israel, que está sentado no teu trono que fica acima de querubins. Ezequias está num cenário de guerra e adorando ao Senhor diante da oração, com uma carta do inimigo diante de uma oração. Ele adora. Só tu és Deus que governa todo o reino do mundo. Tu fizestes o céu e fizestes a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo. E aqui é o ponto-chave da oração. Sabe, Deus, Senaqueribe não está falando mais de mim. Senaqueribe já não está afrontando mais a mim, mas ele está afrontando a ti, ó Deus vivo. Todos nós sabemos o que, ó Senhor, que os reis da Síria destruíram muitas nações e arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses que não eram deuses de verdade, e sim imagem de madeira e de pedra feito pelas mãos do homem. Olha o versículo 19. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo o quê? Que eu, Ezequias, sou um grande rei. Não, fiquem sabendo que só tu és o Senhor e és Deus. Olha o que Ezequias nos ensina. Em meio à turbulência, em meio ao problema, tudo que você enfrenta determinará para quem você conta os seus problemas, determinará se você terá vitória ou se você terá derrota. Sabe o que acontece? Nos versículos seguintes, após a oração, Deus visita o profeta Isaías e manda uma mensagem para que ele entregue ao rei Ezequias. E olha o conteúdo da mensagem. Está a partir no capítulo 19. E nós não teremos tempo para ler tudo aqui, mas apenas alguns versículos a partir do versículo 32. Isaías falou assim: portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nessa cidade, ele não atirará uma só flecha contra ela,
nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não será construída nenhuma rampa de ataque ao redor dela. O rei da Síria, Ezequias, vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio sem ter entrado nessa cidade. Eu defenderei e protegerei essa cidade, por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, farei. Isso não é tudo. No versículo 35 vai dizer: naquela mesma noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios, matou 185 mil soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então Senaqueribe, o rei da Síria, sabe o que ele fez? Retirou-se correndo e voltou para Nínive e ficou para lá. Sabe o que eu vejo? Parece que eu vejo pela manhã Ezequias se levantando com alguém gritando e dizendo: Ezequias, corre para ver o que aconteceu. Corre para ver o que aconteceu. O que aconteceu? Os soldados estão tudo no campo morto. Deus nos deu a vitória. E Ezequias começa a triunfar. Aí parece que eu vejo os filhos de Corá chegando e falando: rei, nós temos uma canção para cantar. E aí o rei vai perguntar: e como vocês fizeram essa canção? É que enquanto você, rei, estava no cenário de guerra, nós estávamos lá e Deus estava dando uma canção. E ele vai dizer: então cante. E os coratitas começam a cantar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios do mares, ainda que as águas rujam e se perturba, e ainda que os montes se abalem pelas suas bravezas, há um rio, rei, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela, e por Deus estar no meio dela, ela nunca será abalada, e por Deus estar no meio dela e ela não ser abalada, Deus a ajudará no romper da manhã. Sabe o que é, rei? As nações se embraveceram e os reinos se moveram, mas o nosso Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde. Parece que eu vejo os coratitas andando pelas ruas da cidade e gritando: vinde, vinde povo, vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolação ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima o carro no fogo. Aí Deus começa a interromper o verso a partir do verso 10 e diz: aquietai-vos, 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 não se mexam, fiquem quietos, fiquem calmos, porque não é com a força do teu braço, é com o poder das minhas mãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uramacando, oremachu, remacai, oremahai. São 9 versos o homem cantando. São 9 versos o homem cantando. E um verso Deus entra na história e ele vai dizer: aquietai-vos. Ah, Deus está dizendo para alguém aqui: fica quieto. Não se mexa mais, não se mova mais, não toma mais nenhuma atitude. Deus está entrando na causa de alguém aqui, mas para ele entrar, ele está dizendo: calma, aquieta, quieta, fica calmo, não se mova, porque enquanto você está se movendo, eu estou só do céu te olhando. Mas se hoje você se aquietar, eu entro e mudo a sua história. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa proteção, é o nosso escudo, é o nosso baluarte, é a nossa proteção.
Se você tem uma canção de adoração, comece a tributar a Ele nesta noite. Comece a exaltar ao nome desse Deus. Comece a louvar ao nome desse Deus, que é escudo, que é fortaleza, que é refúgio, que é proteção, que é calma em meio à tempestade. Deus veio conversar com a gente hoje num salmo tão simples e dizer para você: por que você está tão preocupado? Se eu sou teu escudo. Por que você está algumas noites sem dormir? Se eu sou sua fortaleza. Por que esse diagnóstico está mexendo tanto com você? Se eu sou teu Deus, se eu sou teu socorro bem presente na angústia. Aramando quiaço miarra. Eramando quiaço lebasure miarra. Aquietai-vos. Aquietai-vos receba estado de tranquilidade na sua alma. Não se mova mais. Aquietai-vos vá dormir tranquilo essa noite, porque o Senhor dos exércitos, o nosso refúgio, está entrando na sua guerra. Aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Posso por pé? Se coloquem de pé, eu oro e encerro. Oh glória, oh glória. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Deus de bondade e de misericórdia. A sua palavra foi ministrada conforme aquilo que o Senhor propôs em meu coração. Meu Jesus, eu não sei em qual cenário de guerra os nossos irmãos estão enfrentando, mas eu sei que o Senhor é escudo, que o Senhor é fortaleza, que o Senhor é o grande eu sou, e desceu nessa casa nesta noite para dizer para os teus filhos que o Senhor é tudo aquilo que eles precisam que seja. Meu Deus, em nome do teu nome, do teu filho Jesus, se tiver alguém aqui precisando de cura, seja a cura que os teus filhos precisam. Se tiver alguém aqui precisando de libertação, seja a libertação que os teus filhos precisam. Jesus amado, se tiver alguém aqui num quadro depressivo, num quadro de ansiedade, pelo poder de Jesus Cristo, o Nazareno, eu repreendo agora em nome de Jesus, porque tu és o Deus, o nosso escudo, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro, e nós cremos em ti, Jesus. Tem vitória para o teu povo aqui, Jesus. Dá vitória para a tua igreja, Jesus. Dá libertação, dá cura para a tua igreja. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se tiver alguém em nosso meio que porventura se afastou, hoje é o dia de você retornar para a casa do Pai. Se porventura tiver mais alguém aqui que nunca confessou Jesus Cristo como Salvador, está na hora do Deus de Israel fazer parte da sua vida. Deus tem um novo capítulo para a tua história. Deus tem um novo amanhecer para você. Essa é uma oportunidade única de você sair daqui com Deus que é refúgio, com Deus que é fortaleza, com Deus que é socorro presente na angústia. Tem alguém? Tem alguém? Se não tem, que Deus lhe conceda uma outra oportunidade.